pessoal, continuando aí então a nossa disciplina, eu vou falar um pouco agora sobre operações com conjuntos aí. A primeira operação entre conjuntos que eu vou falar sobre ela é a união de conjuntos, né? Então, dados dois conjuntos A e B, né? A união do conjunto A com o conjunto B, ele na verdade vai ser um conjunto formado com todos os elementos de A e B, né? Então, a união, né, quando se fala de união, é que você junta os elementos, né? Você não precisa repetir elementos que estão nos dois conjuntos, mas você junta o elemento dos dois, né? Então, A união com B são os elementos que pertencem a A ou pertencem a B, certo? Então, vamos supor que a gente tenha lá os elementos do conjunto A, 1, 2, 4, 6, e os elementos do conjunto B, 0, 2, 3 e 5. Então, quando a gente faz a união de A com B, a gente junta todos esses elementos no mesmo conjunto. Então, vai ficar o 0, o 1. O 2, como aparece nos dois, eu coloco ele também, ó, que eu junto. Eu não preciso repetir o 2, certo? O 3, o 4, o 5 e o 6. Então, a união que é representada com esse símbolo aqui, ó, é a junção dos elementos, né? Você junta os elementos dos conjuntos, né? Na representação pelo diagrama, eu coloquei aqui os dois aqui. Observa que o número 2 pertence aos dois. Ele está aqui nesse pedaço do meio. Ó. A união, o que é? É tudo. Ó. Isso que está em amarelo aqui é a união, é a junção dos dois. Isso que é a união de A com B. Algumas propriedades da união. Propriedade comutativa. O que isso quer dizer? Por exemplo, coloquei aqui os conjuntos A, B e C. Se eu pegar a união de A com B ou a união de B com A, é a mesma coisa. É isso que é ser comutativa, né? A ordem não importa. Vou dar um exemplo mais fácil para vocês. Por exemplo, a gente fala que a adição é comutativa. Por quê? Porque se eu somar 2 mais 5 ou 5 mais 2, dá o mesmo resultado. Então, a comutatividade aí na operação seria isso, né? Então, no nosso caso, A união com B ou B união com A forma como isso vai estar escrito não importa. Vai ser pegar os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B e juntar os dois em um conjunto só, certo? Então, ela é comutativa por isso, né? Então, A união com B é igual a B união com A. Outra propriedade que ela tem, ela é uma propriedade que a gente chama de associativa. Quando você tem três conjuntos e você quer juntar os três, ou seja, você quer fazer a união dos três, não importa a ordem que você vai fazer. Não importa se você vai unir primeiro o A com B para depois unir com C. Não importa se você vai unir o A com C para depois unir com o B. Não importa se você vai unir primeiro o B com C para depois unir com A. Quer dizer, a associatividade é nesse sentido, né? A união dos três do conjunto A, B e C, ela não importa a ordem que você faz. Você vai ter que juntar os elementos dos três, né? Não importa se você vai juntando de 2 a 2 aí, né? Juntam A com B para depois juntar com C. Então, a ordem não importa aqui, ó. Isso é associatividade. Outra propriedade da união é que a gente chama de elemento neutro. O elemento neutro na união é o conjunto vazio. Por quê? A ideia do elemento neutro é aquele que, operado com o conjunto, vai gerar o próprio conjunto. Então, o conjunto A, união com o elemento neutro, com o conjunto vazio, vai ser igual ao próprio conjunto A. Ou seja, se eu pegar os elementos do conjunto A e somar com os elementos do conjunto vazio, eu vou encontrar o próprio A, uma vez que o conjunto vazio não tem elemento nenhum. Então, ele é dito elemento neutro, né? Então, na matemática, quando a gente está estudando algum tipo de operação, o elemento neutro é aquele cuja operação vai gerar o resultado próprio. Vou dar um exemplo, por exemplo, na adição, né? Qual que é o elemento neutro da adição? É o zero. Por que o zero é o elemento neutro na adição? Porque quando eu pego um número e somo com zero, vai dar o próprio número. 5 mais 0 é o 5. 7 mais 0 é o 7. Agora, já na multiplicação não é o zero. Por exemplo, porque 5 vezes 0 vai dar 0 e não vai dar 5. Aí na multiplicação o elemento neutro já é o 1. Porque qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Aqui na união de conjuntos, o elemento neutro é o conjunto vazio. Porque qualquer conjunto vazio, qualquer conjunto em união com conjunto vazio vai dar o próprio conjunto. Então, isso que a gente chama de elemento neutro aí. Mais uma operação entre conjuntos aí, a interseção de conjuntos. O que quer dizer interseção de conjuntos? Quando você faz a interseção de dois conjuntos A e B,
você vai pegar os elementos que estão em A e também estão em B, né? Então aí a ideia do I, né? Estão em A e estão em B, né? Então a interseção, que é esse símbolo para baixo, para cima ele era a união, para baixo a gente chama de interseção. Então quando eu faço a interseção de dois conjuntos, eu estou procurando os elementos que estão nos dois, ó, que estão em A e estão em B, né? Então, por exemplo, se eu pego o conjunto A, que é formado por esses elementos, e o conjunto B formado por esses elementos, se eu quiser calcular a interseção entre eles, eu vou observar o que eles têm em comum. No caso aqui, o elemento 2 e o elemento 6, ó, o 2 e o 6. O 2 e o 6 são os elementos que estão em A e também estão em B. Então, a interseção é isso. Pegar os elementos que estão nos dois conjuntos aí. No diagrama de Venn aqui, quando eu represento, a interseção vai ser esse pedaço do meio aqui, ó, que é um pedaço que pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B aí. Então essa parte aqui do meio é o que a gente chama de interseção dos conjuntos aí, certo? Algumas propriedades aí, ó, né? Ainda falando da interseção, coloquei o conjunto A e o conjunto B aí, ó. Quando a gente faz a interseção desses dois, a gente observa que eles não têm nada em comum. Então a interseção entre eles vai dar o conjunto vazio, ó. A interseção entre eles vai dar o conjunto vazio, né? Então quando isso acontece, a gente diz que os dois conjuntos são disjuntos. O que é falar que dois conjuntos são disjuntos? É quando a interseção deles dá o conjunto vazio. Ou seja, quando eles não têm nenhum elemento em comum, beleza? Algumas propriedades aí. A primeira propriedade é a comutativa, ou seja, se eu fizer A interseção com B e B interseção com A, é a mesma coisa. Estou procurando os elementos que estão em A e em B. Então, nesse caso, A interseção com B ou B interseção com A, por exemplo, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. Eles têm o elemento 2 e 9 em comum. Não importa se eu estou olhando o que tem em A e que tem em B, ou se eu estou olhando o que tem em B e que tem em A. Não importa a ordem, certo? Outra propriedade, a questão da propriedade associativa. Se eu quero fazer a interseção entre três conjuntos, não importa se eu vou olhar primeiro o que o A e o B têm em comum, para depois olhar o que o C tem em comum, não importa. Ó. Aqui são formas diferentes de escrever a mesma coisa. Por exemplo, o que eu estaria fazendo aqui? Primeiro eu ia pegar o que tem em comum em A e B. E depois eu ia pegar o que tem em comum nesse resultado com o conjunto C. É a mesma coisa de fazer A com C primeiro para depois fazer com B. Então a ordem não importa, certo? Então, por exemplo, aqui seria assim, ó, o que é A interseção com B? O que o A e o B têm em comum? O 2 e o 9. O 2 e o 9, o A e B têm em comum. Interseção com C. Ó. Então, A interseção com B deu 2 e 9, interseção com C. Quem é o conjunto C? O conjunto C é esse aqui, ó, 2, 3, 8 e 10. O que esse conjunto tem em comum com esse conjunto aqui? Só o elemento 2, ó, que está nos dois aqui. Ó. Então, por isso que ela é dessa forma. Se eu fizer esse aqui, ó, A interseção com C, o que o A e o C têm em comum? O A é 1, 2, 4, 6, 8, 9. O C é o 2, 3, 8 e 10. Então, eles têm em comum o 2 e o 8. A e C têm o 2 e o 8 em comum. Interseção com B. O que o conjunto formado pelo 2 e o 8 tem em comum com o conjunto B? Desses elementos aqui, ó, 2 e 8, qual que aparece aqui dentro? Só o 2. Ó, se eu fizer dessa forma, B interseção com C, o que o B e o C têm em comum? O que tem nesse conjunto que também tem nesse conjunto? O 2 e o 3. Né? Aqui faltou o 3, aqui, porque o 3 também está. O 3 está aqui e aqui. Ó. Então, aqui seria o 2 e o 3. Interseção com A. Então, sendo aqui o 2 e 3 aqui dentro, qual dos dois elementos estaria nesse conjunto A? Só o 2, ó. Então, aqui o 2. Aqui só faltou o 3 aqui, porque o B interseção com C tem o 2 e o 3. Ó. O 2 e o 3, certo? Outra propriedade distributiva da união com relação à interseção. Ou seja, olha, quando eu tenho aqui ó, A união com B interseção com C, é a mesma coisa de fazer A união com B interseção A união com C. Ó. Então, isso é uma propriedade também. Ó. Olha aqui, eu vou resolver nesse exemplo aqui de cima, nesses três conjuntos. Ó. Aqui, ó, A união B interseção com C. O que é o B interseção com C? Vou pegar o que está dentro do parêntese. Ó. B interseção com C. O que o B e o C têm em comum? O 2 e o 3. Aqui, ó, 2 e o 3. Está no B e está no C. União com A. União com A.
Vou pegar esses elementos aqui e vou juntar com os elementos do conjunto A. Então vai formar o conjunto, ó, 1, 2, aí vou acrescentar o 3, o 4, o 6, o 8 e o 9. Então ficou assim, ó. Agora, olha se eu resolver do lado de cá. O que é o A união com B? A união com B é pegar os elementos de A, pegar os elementos de B e juntar tudo em um conjunto só. Tá aqui, ó. Peguei A e B, juntei tudo, tá aqui, ó. Comecei com o 0, depois peguei 1, peguei o 2, peguei o 3, o 4 e por aí vai. Interseção com esse aqui, ó. A união com C. O que é o A união com C? Vou pegar o conjunto A, vou pegar o conjunto C, vou juntar esses dois aqui, ó. Vai dar isso aqui, ó. Agora eu vou fazer a interseção entre eles. O que eles têm em comum? O 0 não, o 1 está nos dois, o 2 está nos dois, o 3 está nos dois, o 4 está nos dois, o 5 não, o 6 está nos dois, o 7 não, o 8 e o 9 estão nos dois. Ó. Observe que o que eu encontrei aqui foi o mesmo que eu encontrei aqui. Ó. Então é uma propriedade que a gente tem aí, ó. Certo? Outra propriedade, distributiva da interseção em relação à união. Agora já é isso aqui, ó. Né? A interseção B união com C é a interseção com B união a interseção com C aqui, ó. Então é só forma diferente de escrever a mesma coisa. Ó. Por exemplo, esse lado de cá, ó. O que é o B união com C? Pega o B, pega o C, junta os dois, tá aqui, ó. Interseção com A. O que esse conjunto tem em comum com o conjunto A? Que é esse aqui, ó. O 2, o 8 e o 9. Esses dois têm em comum. Certo? Olha esse lado aqui, ó. A interseção com B. O que o A e o B têm em comum? O que tem em comum esse com esse aqui, ó? É só o 2 e o 9. Só esse, o 2 e o 9. O que o A tem interseção com C? O que está no A que também está no C? É o 2 e o 8. Certo? União dos dois. Se eu juntar esses dois aqui, vai formar o conjunto 2, 8, 9, que é o mesmo que eu tinha aqui, ó. Então, isso é uma propriedade da interseção aí. Dado, então, os conjuntos A, B e C, vamos determinar o seguinte. Primeiro, a interseção de A com B. Então, a interseção de A com B vai ser